Boa noite. Aqui estou para poder ajudar alguns jovens, alguns iniciantes na vida cristã, a poder estar refletindo sobre algumas questões bíblicas que envolvem a sua vida espiritual. Para isso, é necessário que você tenha sempre a sua Bíblia aberta e tenha as suas anotações, porque eu sei que a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, compreender os preceitos bíblicos, os mandamentos do Senhor, eles vão ficar retidos na sua mente, e é esse nosso desejo mesmo, que eles fiquem retidos, que eles possam ser assimilados e ser compreendidos para que o teu desenvolvimento cristão ele possa ser o mais bonito possível, porque a partir do momento em que você deseja ter uma vida cristã, escolheu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador de sua vida, nesse momento em que as palavras bíblicas elas irão soar diferente para você. E por isso que é necessário você aprender. E eu tenho esse vídeo aqui como título de Boas Novas para você. E hoje nós vamos refletir sobre uma verdade. Nós temos a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Ela é que é a nossa regra de fé e prática. Ela nos ajuda a compreender o que é o homem, o motivo pelo qual o homem esteve aqui conosco, por que nós estamos aqui, o motivo pelo qual nós devemos viver para o Senhor. E são muitos e muitos ensinamentos que a palavra do Senhor traz para nós. Mas eu vou começar com um versículo muito interessante que Pilatos perguntou quando foi condenar Jesus à morte por crucificação. Lá em João 18, no versículo 38, diz assim: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não vejo nele crime algum. Então, que é a verdade? Qual é a pergunta que os sábios devem fazer? Como eu devo ter a verdade? Como devo buscar a verdade? Como eu compreendo as coisas do mundo? O que vem a ser a verdade para mim? Foi isso que Pilatos perguntou para os judeus, quando foi dito que ele não via nele crime nenhum. Então, a pergunta que os sábios devem fazer: o que é a verdade? Jesus, em sua oração, a sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele disse assim: a tua palavra é a verdade. Nessa oração, ele falou assim a Deus: a tua palavra é a verdade. E Jesus disse também lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse lá em João 18:37: todo aquele que é da verdade deve ouvir a minha voz. Isso Jesus dizendo. Agora tem uma pergunta que diz assim: se uma pessoa rejeitar a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, e rejeitar as palavras de Jesus Cristo agora, o que farão as palavras de Jesus no dia do julgamento? João 12, no versículo 48, diz assim: prestem atenção, quem me rejeita, rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, é a própria palavra do Senhor que fará o julgamento a cada um de nós. Então, quais foram as palavras que Jesus
que será no dia do julgamento. O julgamento vai ser no último dia. E a própria palavra do Senhor é que julgará. E nós sabemos, lá em João 8, 24, nós sabemos, todos devem saber, que o salário do pecado, ele é a morte. Ah, Denise, mas a morte é para todos os homens, realmente. Entrou o pecado no mundo, então a morte. Mas existe 3 tipos de morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual e a morte eterna. E nós sabemos que aquele que vive no pecado, que ele ainda não se arrependeu dos seus pecados, ele será julgado de acordo com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor diz, João 8, 24, que o resultado, ou seja, o salário do pecado, é a morte eterna. Porque a física, todos têm a morte física. É muito importante conhecer a verdade, porque a gente conhecendo a verdade, essa verdade nos libertará, como diz lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdadeira liberdade, ela vem somente através de Jesus Cristo, como nós lemos em João 8,36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus falou assim: olha que lindas palavras, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pega lá a sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia e leia. João 5, 24. Precisamos crer e crer em Jesus. E é verdade que todos estão condenados por causa do pecado. Olha só a palavra de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6, o verso 23. Eu quero que você abra sua Bíblia lá e veja o que eu estou falando. Que diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe outro que trará a vida eterna para você, a não ser Jesus Cristo. Também é verdade que Deus providenciou uma solução para o problema do homem, do pecado do homem. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz, em nosso lugar, em favor dos nossos pecados. Isaías, lá no Velho Testamento, diz um versículo assim: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Conversão é mudança de vida, é mudança de direção. Que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Isaías 55, versículo 7. Veja lá na sua Bíblia. Marcos, o Evangelho, fala assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 15. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é você tornar-se para Deus, é voltar para Deus, estar com Ele. Uma pessoa não deve arrepender-se, somente arrepender-se dos pecados, mas também ela deve crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. João 3:8. Ah, eu me arrependi dos meus pecados. Agora eu estou salvo. Eu não preciso fazer mais nada, que eu estou salvo. Não precisa crer que Jesus é o Senhor e o Salvador de sua vida. Uma pessoa deve crer também que Deus promete a vida eterna, lá em João 3,36, somente aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo. Entenderam, irmãos?
Se aceitar a palavra e crer, o que terá? Se uma pessoa aceitar a palavra do Senhor, se ela aceitou e ela creu, o que ela vai ter? Segundo o versículo de João 3,36. João 5,24, desculpe. Ela terá a vida eterna. E quem que vai receber? Quem crer em Jesus. Mas tem uma outra palavrinha que você tem que perceber, tem que observar lá no versículo de 12 do capítulo 1 de João, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E fala assim no senso comum. Mas esquece que a palavra do Senhor é que ela é a verdade. Lembra que nós falamos no início? Que a tua palavra é a verdade? Então, a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos crer e receber. Ah, não basta só crer, não. Então, eu tenho que crer e receber em Jesus como Salvador. Então, para se tornar membro da família de Deus, uma pessoa deve receber Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Essa é uma decisão pessoal que você tem que tomar. Não adianta você querer que seu pai, sua mãe, seus filhos, seus avós, seu pastor tome a decisão por você. Você tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo e dizer: aqui estou, Senhor, aqui me arrependo dos meus pecados, sou pecador e desejo me tornar um filho teu e receber o presente da salvação, que é a vida eterna. Alguns vão dizer assim, mas eu creio. Mas a palavra crer, como é usada na Bíblia, significa mais do que uma simples crença. Ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito no Espírito Santo. Eu creio, eu creio, eu creio. Mas alguns fatos ou ensinos assim. Mas significa confiar numa pessoa de todo o seu coração. Então, crer em Jesus Cristo para a salvação é muito diferente do que crer num herói nacional. Ah, eu creio. Eu creio em tal político, porque ele vai transformar o Brasil. Ele é um herói nacional, ele vai ser um herói nacional, vai ser diferente. Então, crer em Jesus, nós confiamos plenamente nele e plenamente na palavra que fala dele. Então, crer em Jesus Cristo para a salvação é mais do que simplesmente saber ou crer algo a respeito dele. É uma entrega pessoal e completa a Ele como Salvador e Senhor. Agora eu quero dizer para você que está ouvindo aí, uma hora você vai ter que tomar essa decisão. Uns tomaram cedo, quando criança, outros com adolescente, outros com jovem. Eu já vi pessoas idosas que nunca ouviram essa palavra aqui, estarem ouvindo essa palavra e aceitar na hora. Mas uma hora você vai ficar diante desse passo na sua vida. Crer significa chegar direta e espontaneamente, pessoalmente, para Jesus Cristo, para a salvação, para Ele te salvar, porque Ele é o único e perfeito Filho de Deus que Deus enviou ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, em uma nação que se diz cristã, quase todos creem em Jesus, creem em Deus. Então a Bíblia diz que até o demônio crê. Olha, cuidado com isso aí. Nós temos que ter cuidado, por isso que a palavra do Senhor é a verdade. Mas é claro que o demônio, ele não é cristão e jamais vai para o céu. Então, o inimigo de Deus, cada um fala um nome, né? Demônio, Satanás, inimigo de Deus, o capeta, e vai por aí.
ele jamais vai para o céu. Tiago, o livro de Tiago, lá no capítulo 12, verso 19, diz assim: Tu crês que há só Deus, só um Deus. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os demônios, eles creem que existe um Deus. Creem que Jesus é o Filho de Deus. O único perfeito Filho de Deus. Mas a crença genuína que leva à salvação significa você confiar plenamente em uma pessoa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. Isso significa entregar a sua vida completamente a Jesus como Senhor. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, então como que eu vou ficar? Você vai ficar aí em obediência a Ele e a sua palavra. E a sua palavra. A crença que traz a vida eterna exige, então, um compromisso pessoal, um compromisso consciente em Jesus Cristo. É aquilo que eu faço conscientemente quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, recebi o perdão dos meus pecados, e aí eu pude, então, perceber o quanto que eu precisava de um Salvador, precisava de um libertador. Então, essa lição está trazendo para nós essa verdade, que você precisa crer. Crer sim, mas também receber Jesus Cristo em sua vida. E é uma decisão que você vai tomar uma vez para sempre. Para sempre. Você vai entregar ao Senhor Jesus a sua vida e vai continuar a viver em novidade de vida. Que a palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas eu era assim, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Tudo aquilo que Deus não se agrada. Eu tinha esse pecado, esse outro pecado. Tudo se tornou novo. Você tornou-se uma nova criatura. E essa nova criatura irá viver em novidade de vida. Então, o objetivo da fé para todos aqueles que creem em Jesus Cristo é crer em uma só pessoa. Não é em Pedro, grande apóstolo Pedro, não é em Paulo, o grande plantador de igreja, o grande perseguidor dos cristãos, que se converteu a Jesus e se tornou um excelente missionário. Não é José, o pai de Jesus, nem Maria, mãe de Jesus, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que nós devemos crer, aceitá-los, entregar a nossa vida e viver uma vida de compromisso ao lado dele e fazer aquilo que o agrada. Olha só o versículo de João 5, versículo 24. Presta atenção. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Olha lá na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e leia Atos 4, 12. Não adianta você procurar aqui, acolá, não adianta, que a palavra do Senhor, que é a verdade, como nós falamos no início, que Jesus Cristo falou na oração dele, sacerdotal, tua palavra é a verdade. Ele próprio diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos dizendo aqui que não existe salvação em nenhum outro homem. Você já tomou essa decisão ao lado de Jesus? Talvez você já ouviu, achou bonita a história de Jesus, ouviu, achou interessante, mas não tomou ainda uma decisão. Eu estou aqui nessa noite para falar, não sei para quem,
Não sei quem que ligou a internet, entrou na rede social e, por um acaso, ouviu essas palavras. Mas eu gostaria de dizer para você que não demore a tomar uma decisão ao lado de Deus. Não demore. Os tempos estão se abreviando. As coisas estão acontecendo no mundo que são profecias bíblicas. E você precisa estar ao lado de Jesus. Você precisa dizer: eu sou um filho de Deus, porque eu o recebi como Senhor e Salvador. Que Deus possa te abençoar. Amém. Se você necessita de alguma outra orientação, de alguma orientação bíblica, de alguma outra explanação, pode me chamar no privado, que eu estou à inteira disposição daqueles que anseiam tanto conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Oremos. Pai de amor, de bondade, santo é o teu nome. Obrigada, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo para no nosso lugar, ele ser o nosso Senhor, nosso Salvador. Ó Pai, quanto precisamos de Jesus nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons filhos, a sermos bons cristãos. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos na tua palavra, porque ela é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos. Que Deus abençoe vocês.